Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Daniel e nesse último dia da campanha de saúde, eu e meu grupo trouxemos para vocês o tema de doenças cardiovasculares. Espero que vocês gostem bastante e aproveitem. Começar pelo mais básico. O que é o sistema cardiovascular e o que ele é responsável, né? O sistema cardiovascular ele vai ser responsável por todo aquele por garantir todo o transporte de sangue do nosso corpo. Então, como isso funciona? O nosso sangue ele não fica parado, ele tem que estar em constante movimento. Então, essa troca, essa movimentação, vai ser o nosso sistema cardiovascular que vai estar realizando. Quais são os órgãos que vão fazer todo esse transporte, toda essa movimentação? A gente vai ter o nosso coração, que ele vai funcionar como uma bomba, um motor nesse tipo de situação, então o tempo todo funcionando. E quem vai fazer o transporte pelo corpo vão ser os nossos vasos sanguíneos. Vão ser as nossas artérias, veias e capilares. Então eles vão estar fazendo o tempo todo essa troca. Sabendo agora o que é o sistema cardiovascular, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho de introdução a doenças cardiovasculares. Então, elas são um conjunto de disfunções que ocorrem no nosso coração. Os fatores podem ser vários, então, desde idade, não precisa ser necessariamente uma pessoa mais idosa, às vezes uma pessoa mais nova pode sim nascer com uma má formação do coração. Sedentarismo, uma má alimentação, são vários fatores que podem acabar desencadeando algum tipo de doença cardiovascular. E é isso o que torna elas não tão fáceis de serem descobertas, notadas, porque os sintomas não são claros. Às vezes eu estou tendo o sintoma de alguma doença cardiovascular e eu acredito que é outra. Então agora eu vou convidar ao palco uma das minhas amigas de sala para ela estar falando para vocês um pouquinho mais sobre algumas doenças cardiovasculares. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ivana. Eu vou começar falando com vocês sobre a hipertensão ou a pressão alta. Então, a pressão alta ou a hipertensão, ele causa o aumento dessa pressão arterial negativamente no nosso organismo. Segundo a Associação Brasileira do Coração, a pressão alta ela é um dos fatores que mais prevalece nos seres humanos adultos. Cerca de um terço dessa população adulta desenvolve a hipertensão. Quais são as causas que podem causar essa hipertensão? Então, como o Daniel já falou, o sedentarismo, o tabagismo, alto consumo de álcool, alto consumo de sal, o alto consumo de sódio, que tem muitos alimentos aí no mercado que contém sódio. Pode não ter muito sal, mas pode ter sódio. A Coca-Cola é uma delas, que tem uma alta concentração de sódio. Falta de atividades físicas também ajuda bastante. A obesidade, o sobrepeso ou a obesidade também. E fator familiar. A hipertensão ela é uma doença assintomática. Então, ela é preocupante, ela é perigosa. Porque nem todos sentem quando estão desenvolvendo a hipertensão. Às vezes lá você está nervoso, está estressado e você pode ter uma alteração da sua pressão. Então o que acontece? A pressão sistólica, ela faz parte desse bombeamento de sangue pelo organismo. Quando ela começa a dar de 14 ou acima desse valor, ela já está alta. E a diastólica, ela é o relaxamento desse mecanismo. Se ela der de 9 ou mais, aí está alta também. Então, 14 por 9 é considerado pressão alta. O fator familiar genético, ele tem muita predisposição para a pessoa desenvolver a hipertensão. Não é também somente o sedentarismo, o uso do álcool ou a má alimentação. Ela também faz com que a pessoa tenha mais a predisposição a desenvolver. Quando a gente trabalha à noite, ou trabalha manhã, tarde, noite, trabalha por turnos, a gente altera o nosso ciclo circadiano. E o que acontece? Esse ciclo circadiano, ele altera o mecanismo do
nosso corpo. Então você tem hora, é que nem um relógio. Tem hora que ele bate, faz a batida correta, tem hora que ele dá uma paradinha, tem hora que ele volta ao contrário. Então, para quem trabalha à noite, principalmente, tem esse ciclo circadiano bem alterado. E isso daí influencia muito a ganhar peso, a você desenvolver a hipertensão. Também, quando estamos estressados, nervosos, quando a gente tem um fator psicossocial, gente, chama-se o estresse, o nervosismo, que faz com que isso se desenvolva. Falei de etnia, falei de raça, questão cultural, socioeconômica, também faz aquela pressão que a pessoa talvez viva durante o dia, sobre o seu cotidiano, falando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que trabalhar, eu estou sofrendo uma pressão no trabalho, ou eu estou tendo uma pressão no curso, eu preciso entregar o trabalho, eu não terminei ainda. Isso também faz com que altere, com que a gente fique mais nervoso, mais estressado, e faça com que tenha alguns sintomas. Vou falar um pouquinho de mim, a princípio, que o primeiro sintoma que me surgiu de hipertensão, eu tinha 23 anos. E eu estava num momento de vida muito agitado. E eu trabalhava aos 3 turnos. E eu tive esse problema, um pico de pressão, numa fase também pessoal. E esse pico de pressão, ele chegou a 18/10. E eu fui ao médico com a vista embaçada, sem enxergar por um olho. Mas nem pensei que isso daí fosse se discorrer com o passar da idade aí, numa hipertensão. Então, quando vocês tiverem, não façam uso abusivo de álcool, tenham um pouco de consciência. Eu fiz muito uso abusivo de álcool, tá, gente? Não estou falando assim, não vamos sair, não vamos fazer nada. Não, vamos sair sim, vamos para a balada, vamos dançar. Mas vamos tomar cuidado. Qualquer princípio, como essa doença é assintomática, então é muito difícil do ser humano pegar e falar assim, senti alguma coisa, eu vou ao médico. Ela é assintomática. Então, isso daí faz com que muitas pessoas, elas não vão ao médico. Elas não procuram um cardiologista para fazer um check-up anual ou bianual, elas não estão sentindo nada, a doença é assintomática. Mas já fica aí um aviso para vocês, quem tem na família aí pessoas com essa doença, com a hipertensão, para que tenham um alerta, já tenham um alerta. Porque é muito importante, a informação, ela é muito importante. Porque por ser assintomática, então a informação é importante, procurar um cardiovascular é importante, procurar fazer um check-up é importante. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a hipertensão. Vou falar para vocês também da cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita, ela acaba causando alterações no coração durante o processo de desenvolvimento que ocorre na gestação. Como consequência, alterações na função do coração do bebê, que desenvolve a cardiopatia congênita. Então, o que acontece? A mamãe está grávida, e ela não sabe que pode acontecer uma cardiopatia congênita no seu bebê. Então, ela vai fazer o pré-natal. Essa cardiopatia congênita, ela se instala no feto, na criança, com 8 semanas. Com 8 semanas se dá o fechamento do coração, faz a formação do coração. E aí acontece a cardiopatia congênita, quando não há esse fechamento no coração do bebê. A mãe, ela tem que continuar com seus pré-natais, muitas mães não fazem, e acontece que daí usam medicamentos. Então, nenhuma pessoa vai imaginar que se ela usar um medicamento para anticonvulsionante, medicamento para diabetes, insulina, lúpus, se ela tem rubéola, ela não vai saber se isso daí vai fazer mal para o bebê ou não.
uso de drogas é um dos fatores de risco muito importante. E a gestação gemelar. A gestação de gêmeos também pode causar essa um dos bebês tem a formação correta e os outros não. Mas como saber disso, Ivana? Com o pré-natal, de 21 semanas a 28 semanas, existe um exame que é o ecocardiograma fetal. Ele vai dizer se a criança está com essa malformação. Essa cardiopatia congênita, ela pode ser leve, ela pode ser grave, ela pode ser ter vários riscos. Mas se acompanhado, pode ser leve, a criança pode desenvolver e pode ter uma qualidade de vida boa. E existem condições onde não há, infelizmente, como a criança viver. Não tem vida extrauterina. Temos um hospital, temos cardiologistas, especialistas e tratamentos cirúrgicos, e um hospital em São Paulo, no bairro da Consolação, que é o Hospital de Sabará. Esse hospital, ele trata as crianças que têm esse tipo de problema. Então, tem como correr atrás do tratamento, fazer o pré-natal direitinho, tem o bebê, o pós-natal direitinho, indo ao médico, acompanhando isso e fazendo exames, gente. Foi o que eu disse, na minha pesquisa, gente, vou falar, que eu descobri referente a essa má formação do coração, que eu não sabia, e que pode acometer esses tipos de doenças e pode aparecer na gente quando a gente está adulto. Na criança não aparece quando já está numa idade avançada, ou nem aparecer. Então, fica a título de informação para todos, que as meninas, ou as já mães que tiverem mais filhos, que tem como evitar. Tem como evitar tomando a vacina contra a rubéola e tem como evitar fazendo seus pré-natais e consultando o médico e referente às medicações que vocês possam vir a tomar com uma doença que vocês possam ter. Espero que não tenham nenhuma. Agora eu vou passar a voz para o Daniel, que vai continuar falando com vocês referente às doenças cardiovasculares. Muito obrigado, Ivana. Uma salva de palmas para a Ivana, por favor. Continuando a nossa lista de doenças cardiovasculares mais comuns, a gente vai falar um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca. Ela é uma das doenças do coração, derivadas da pressão alta. A gente vai ver nessa apresentação que muitas delas se correlacionam. Então, às vezes eu tenho uma doença que acaba, infelizmente, desenvolvendo outra. Então, ela acaba levando ao enfraquecimento do músculo cardíaco. Como dito anteriormente, o nosso coração é um motor, ele precisa o tempo todo estar funcionando. Assim como na imagem ali. Quando não há esse bombeamento da maneira certa, o sangue ele não percorre o corpo todo da maneira correta. E aí pode levar a alguns tipos de problemas. Quais são as causas desse tipo de doença cardiovascular? A gente vai ter doenças pulmonares crônicas, arritmias cardíacas, mas o que são arritmias cardíacas? O nosso coração ele bate em uma frequência. E quando eu desenvolvo a arritmia cardíaca, ou eu nasci com a arritmia cardíaca, o meu coração ele pulsa em frequência diferente. Isso não quer dizer que ele pulsa diferente de todos os outros, mas que a frequência dele, muitas das vezes, pode estar o tempo todo alterando. E isso pode sim fazer com que o meu coração não consiga bombear sangue para o meu corpo da maneira correta. E o infarto agudo do miocárdio, que essa é uma das doenças que a gente vai estar comentando um pouquinho mais para frente. Quais os sintomas que esse tipo de doença cardiovascular pode trazer? Assim como eu tinha dito anteriormente, muitos dos sintomas eles não são claros. Dificilmente você vai olhar para um sintoma de uma doença cardiovascular e vai saber na hora que é um infarto, que é um ataque no coração. E é por isso que a gente reforça. A gente está o tempo todo recebendo informação, seja por internet, televisão, programas, de buscar e correr atrás desse tipo de informação. Alguém aqui já foi no cardiologista? Esse ano.
tamanho é um número pequeno, né? E aí que a gente pega, será que todo mundo está correndo atrás? Eu nunca fui um cardiologista, hoje eu estou aqui na frente dando uma palestra sobre. Trazendo outra doença cardiovascular para vocês, que agora é um infarto agudo do miocárdio, que a gente comentou agora há pouco. Então é uma das doenças cardiovasculares mais comuns e ela ocorre quando os nossos vasos sanguíneos eles são interrompidos por gordura, uma das nossas artérias pode acabar entupindo. O que pode causar esse tipo de doença na gente? Estresse. Todo mundo aqui é aluno, tem professor também, né? Mas eu acredito que numa semana da saúde, quando eles dizem que tem CIPAT, aí falam para você que pode faltar 6 meses na UC, e aí você faltou 9. É esse tipo de situação que acaba gerando estresse para todo mundo. Família, responsabilidade, trabalho. Então a gente tem que ter uma gestão de estresse em cima de tudo isso. Diabetes e colesterol também são causas desse tipo de doença. Então, será que eu estou o tempo todo me monitorando nesse tipo de situação? Será que eu realmente estou cuidando de mim nesse tipo de problema? Arritmia cardíaca, que é o que eu tinha mencionado agora há pouco. Então, ela é um batimento em frequência diferente do que deveria ser. Pode ser uma má formação do coração, eu posso nascer com isso, eu posso vir a desenvolver isso, e eu tenho que correr atrás do tratamento. Eu tenho que procurar, tenho que me informar nesse tipo de situação. E quais são as causas desse tipo de doença? A gente vai ter os efeitos colaterais de um medicamento. Isso pega bastante para quem, não que isso se aplique a vocês, mas para quem utiliza anabolizantes. Para esse pessoal que está ciclando, que gosta de uma academia, tem que ficar muito esperto nesse tipo de situação. Porque será que... Eu vi mentira aí. Será que um corpo vale a sua saúde? Não respondo sim, tá bom? Uso de drogas. A gente tem uma plateia bem jovem aqui, novamente, não dizendo que ninguém aqui utiliza. Porém, se eu vou para balada, se eu vou para um rolê, será que eu realmente preciso desse tipo de entorpecente para eu curtir o rolê? Será que eu realmente preciso de tudo isso para estar ali com os meus amigos? E a prática extenuante de exercícios físicos. Tudo o que é exagerado faz mal para a gente. Então, quando eu chego na academia, não vou há 3 meses, quando eu chego na academia, eu falo, viu, vou levantar 40 de cada lado. Pode botar aí e confia. Será que o meu corpo realmente vai absorver isso da maneira séria? E às vezes eu não estou nem fazendo o exercício da maneira correta. Então, às vezes, você colocar uma carga menor, você realmente acostumar o seu corpo a esse tipo de situação, de exercício, essa carga, é melhor para você mesmo. Agora, eu vou estar chamando ao palco uma das minhas colegas de classe também, que vai falar com vocês sobre estatísticas relacionadas a doenças cardiovasculares. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, falando um pouco de doenças cardiovasculares, eu trouxe para vocês alguns números, né? Mundialmente falando, as doenças cardiovasculares, elas matam cerca de 17 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso representa cerca de 31% da população das mortes globais. E nesse ano, até agora, mais de 60 mil pessoas morreram no Brasil por conta de doenças cardiovasculares. E cerca de 6,8%, mais ou menos 14 milhões da população brasileira, tem algum problema no coração. Algum de vocês aqui tem algum problema no coração? Os que não levantaram a mão, vocês não têm ou vocês não sabem se vocês têm? Por isso que é importante a gente procurar um cardiologista. Não tem como eu saber se eu tenho uma doença se eu não procurar ela. Por isso que eu nunca vou no médico. Nunca sei. Do começo de fevereiro até o dia 20, mais ou menos, foi calculado aí mais ou menos 21 mil mortes por doenças do coração no Brasil. E isso é mais ou menos 1.100 mortes por dia, 46 mortes por hora e uma morte a cada 1 minuto e meio. Então, falando sobre nunca ir ao cardiologista, mais ou menos 23% da população do Brasil nunca foi a um cardiologista. A gente pode pensar que 23% é pouco, mas isso é mais ou menos 46 milhões de pessoas. Então, são 46 milhões de pessoas que não sabem se tem algum problema. E, segundo o site do Hospital Pilar,
até 400 mil pessoas podem morrer no Brasil esse ano por conta das doenças cardiovasculares. Esse é um número muito grande comparado a... é pequeno comparado ao tanto de pessoas que já morreram até agora. Do começo do ano até agora já foram mais 60 mil. Então, se a gente for calcular realmente as pessoas que não vão ao cardiologista, não sabem se tem uma doença, pode ser que muito mais de 400 mil morram. Agora, eu gostaria de passar para o Guilherme, que vai falar um pouco sobre os fatores de risco. Muito obrigado, Samira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu não vou perguntar se está tudo bem, porque já a gente vai descobrir isso daí. Primeiro vamos falar o porquê que é Setembro Vermelho. Alguém sabe, quer chutar alguma coisa? Não? Tudo bem. Setembro Vermelho, na verdade, é o Dia Mundial do Coração. Ele começou por causa do dia 29 de setembro de 1999. Isso foi por causa de uma junção entre a Federação Mundial do Coração e a OMS. E eles decidiram, então, que seria o Dia Mundial do Coração, ou Setembro Vermelho. Por isso que a gente celebra o Setembro Vermelho. Aí agora eu vou começar a falar um pouco sobre os fatores de risco. O que é fatores de risco? Fator de risco é tudo aquilo que pode gerar um agravante, no caso, para a minha saúde, uma doença cardiovascular, alguma agravante para a minha saúde que pode levar até o óbito. E vamos começar com um dos piores males que acontece bem aqui no Brasil, que é o tabagismo. Quem fuma aqui? Querem dizer o motivo pelo qual vocês fumam? O anti-estresse? Pois é, então. O tabagismo, né, o cigarro, o tabaco, ele tem um efeito bem ao contrário do que as pessoas entendem. Que é, eu vou pegar meu cigarrinho ali, vou fumar e olha, acabou minha ansiedade. E daqui uns segundinhos você percebe que o seu coração começa a bater um pouquinho mais rápido. Isso não é normal. É por causa que a nicotina, ela age diretamente no nosso cérebro e ela como se fosse um interruptor ali, um cara que fala, ele dá um ruído na comunicação entre o cérebro e o nosso coração. Ele vai lá dar uma cutucadinha e fala assim, bate mais forte, hein? Bate mais forte, hein? E o cérebro falou assim, tá bom, estou precisando. O coração bate mais forte. Acontece que vai provocando arritmia, um AVC ou até mesmo um infarto. Então, por isso que quando uma pessoa que frequentemente fuma, tem muitos riscos à saúde cardiovascular, por causa dessa interferência do cérebro e do coração. O próximo é o sedentarismo. Ele só perde o tabagismo no pior fator para a humanidade hoje em dia. Por conta de a gente acabou de sair de uma pandemia, todo mundo ficou bem confortável em casa, querendo ou não, né? Por causa que a gente começa a ficar muito acomodado. E isso, infelizmente, foi um mal criado para nós mesmos. E muitas pessoas hoje em dia, elas procuram o emprego dos sonhos, que é ficar em casa, ficar na área de TI, no computadorzinho ali, ou na preguicinha mesmo na cama e só responder o EAD. E o sedentarismo, ele pode estar agravando nossa saúde por conta de falta de atividade física. A falta de atividade física, ela vai começar a gerar acúmulos de gordura nos nossos vasos sanguíneos e assim podendo aumentar a pressão arterial, causando AVC, infarto e a obesidade. Logo em seguida, eu queria falar também sobre a má alimentação. Alguém aí come frutas, verduras, legumes? Muito bem, muito bem. Agora, quem aí come doce, bala, chocolate? Isso aí. E também tem os hambúrgueres, lanches, batata frita. Pois é. É gostoso. Eu não vou negar que é gostoso. Mas eles são um alimento recheado de gorduras, são recheados de salitre,
são recheados de um monte de coisas que causam muito agravante à nossa saúde. Mas é gostoso. Eu sou uma pessoa que come bastante esse tipo de alimento. Não vou ser um hipócrita, tá? Mas sim, eu sei do mal que existe, né? O mal que faz. E eles podem estar entupindo nossas vidas por conta do abuso, né? Você comer de vez em quando não faz problema, não tem nenhum problema. Mas agora, se você abusar, aí sim é um agravante. Pode estar entupindo uma veia e pode estar levando a obesidade, que é agora que eu vou falar sobre a obesidade. A obesidade também é um mal muito comum na nossa sociedade e no mundo inteiro. O que acontece? Quando a gente come muito tipo de alimentos gordurosos, lá, como eu acabei de falar, começa a entupir as nossas veias e até pode entupir as nossas veias do cérebro, que são as veias capilares, são as menores veias que a gente tem. Isso pode acontecendo, acaba provocando um infarto e até um acidente vascular cerebral. Alguém sabia que isso existia? Isso aí, ainda bem. O próximo, agora está sendo muito comum também entre os jovens que fazem academia ou que se sentem um pouco sedentários, querem sair do sedentário, né, da casinha ali, e começar a consumir muito o energético. Consumir o energético uma vez por semana e olhe lá, tudo bem, tudo bem. Mas agora, se você fazer o uso excessivo do energético, aí não dá. O famoso, não vou falar porque eu acho que a gente não está sendo patrocinado, tá bom? Patrocina a gente. Mas ele pode estar alterando a nossa frequência cardíaca, né, causando uma arritmia, ele pode estar causando uma pressão arterial lá para a casa do chapéu e até um infarto. Isso é muito comum nas pessoas que já têm algum tipo de problema cardiovascular. Então, se você sabe que você tem algum tipo de problema cardiovascular, evita tomar tanto energético quanto o de costume. Beleza? Uso abusivo do álcool. Alguém bebe aqui? Só aquela turma da erguendo a mão, aqui eu não estou vendo. Aí, agora sim, quero que sejam verdadeiros, hein? Consigo mesmo. E o álcool, por ele conter uma grande quantidade de substâncias químicas e etc., ele também causa aquele ruído que eu também falei para o nosso cérebro. E acontece que vai gerar também agravantes, vai gerar também uma cardiomiopatia para o seu bebezinho ali, umas arritmias aqui e ali, e até um acidente vascular cerebral. E uma coisa que também eu estava pesquisando e eu não sabia, não sei se vocês também sabiam dessa, que até a exposição excessiva ao sol poderia estar agravando a sua saúde. Vocês sabiam? Então, pois é. Exposição excessiva ao sol pode também desregular o nosso sistema térmico. Então, pode fazer com que o nosso cérebro entenda que a gente precise de mais bombeamento sanguíneo para se resfriar todo o nosso corpo. E assim o nosso corpo começa a sentir uma exaustão ali. Então, por conta de todo esse esforço do nosso corpo, o nosso coração começa a sofrer fadiga e começa a dar alguns outros problemas, como AVC, arritmia e insuficiência cardíaca. Então, de tudo que eu apresentei para vocês, pensem um pouco em tudo que pode gerar. Eu sei que o nosso corpo, às vezes, parece uma bomba de tanta coisa que a gente não pode fazer, mas se cuidem, vão no médico, faça aquele check-up sempre, por causa que a sua vida vale ouro. Agora eu vou estar passando uma palavra para a Bruna. Ela vai estar falando um pouquinho sobre controles. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, como o Guilherme disse. E hoje nós vamos falar um pouquinho do controle médico regular
da prevenção e como que é feito o tratamento pelo SUS. Então, o controle médico regular, ele é fundamental na prevenção, no diagnóstico precoce, na qualidade de vida melhor e a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Então, o nosso primeiro ponto são os check-ups regulares, que são os exames de sangue, eles ajudam a monitorar os níveis de glicose e de colesterol. E dependendo da doença, existem outros tipos de exames. Então, quem vai definir isso é o médico especialista. Temos a nossa medição da pressão. Então, a pressão alta é um dos principais fatores de risco, principalmente da hipertensão. Então, é necessário sempre estar fazendo a aferição da pressão. O eletrocardiograma, o nosso exame de ECG, ele avalia as atividades físicas do coração e existem outros exames específicos. Mas quem também vai decidir isso é o médico, conforme a doença que você apresentar. No segundo tópico, nós temos o uso dos medicamentos. Então, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele oferece uma variedade de medicamentos. Então, tem que ser seguido todas as prescrições médicas. Na parte de prevenção, o primeiro tópico é o estilo de vida, como foi dito anteriormente pelo nosso colega Guilherme. Preferir uma dieta balanceada, fazer o consumo de verduras, legumes, frutas, grãos integrais e diminuir o consumo de gorduras e açúcares. O segundo ponto é os exercícios físicos. Então, as atividades regulares, elas ajudam a manter o coração saudável. Pode ser uma caminhada, ou, por exemplo, gosto de ir muito na academia. Precisa ser um treino mais calminho, não precisa ser um treino exagerado. Pode ser também atividades físicas, como os esportes. Então, vai do que a pessoa ela gosta de fazer. O controle do peso, manter um peso adequado para a pressão do coração. Então, como foi dito anteriormente, a obesidade é um dos principais fatores de risco. Então, é muito importante manter o controle da pressão e do peso, porque principalmente das crianças. Temos o nosso gerenciamento de estresse, que são as técnicas de relaxamento. A Júlia daqui a pouco vai falar um pouquinho como isso funciona. Então, nós temos as nossas técnicas de relaxamento, como uma yoga, uma meditação ou outros exercícios de respiração. Isso elas ajudam a reduzir o estresse. E por último, não menos importante, o nosso sono adequado. Não adianta eu ter uma boa alimentação, ou fazer check-ups regulares, ou manter o meu peso no dia. Então é importante ter um sono adequado, dormir de 7 a 9 horas por dia. Eu durmo apenas 5 horas e eu acho que é o suficiente, mas de 7 a 9 horas por dia. E existe tratamento pelo SUS? Sim, existe. Então, segundo o Ministério da Saúde, as nossas unidades básicas, elas estão aí para fazer a parte da prevenção. Então, no meu primeiro atendimento, eu vou procurar uma unidade básica de saúde mais próximo da minha casa. E depois, eu serei encaminhado até uma atenção especializada, onde eu irei realizar todos os tratamentos, todos os procedimentos e todos os exames. Em caso de urgência e emergência, eu procuro uma unidade básica de saúde? O que eu faço? A gente vai procurar os nossos pronto atendimentos. Então, temos as nossas UPHs, que elas estão localizadas na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Leste e o nosso UPA do L. Depois que nós procuramos e fazemos o primeiro atendimento, nós somos encaminhados também para atenção especializadas. Então, hoje, nós temos 2 unidades de assistência de alta complexidade. O Hospital Santa Lucinda e o nosso conjunto hospitalar de Sorocaba. Ambos ficam localizados no Jardim Vergueiro de Sorocaba. Essas 2 unidades,
é de acordo com o pH, gente. Então, é um tratamento do SUS que ele demora. Eu falo isso porque minha prima, recentemente, ela teve um AVC. E ela foi na minha família tem diagnóstico de doenças cardiovasculares e ela precisou ser internada. Então ela foi às pressas para um pronto atendimento e de lá ela foi para o Novo Regional e lá ela fez a cirurgia cardiovascular. Então aqui nós temos o nosso cardiômetro, que hoje cerca de 189.101 pessoas sofrem de doenças cardiovasculares. Na verdade, esse cardiômetro, ele é um indicador de morte dessas doenças cardiovasculares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia foi quem criou esse cardiômetro, esse indicador. Então, hoje, como eu disse para vocês anteriormente, 2 unidades na região, no município de Sorocaba. Então, hoje nós temos um total de 248 unidades de assistência de alta complexidade. E hoje nós temos mais de 400.000 brasileiros vítimas dessas doenças. Então nós temos que se cuidar, temos que cuidar da nossa saúde e cuidar do nosso coração. Agora eu convido a Samira novamente para falar um pouquinho sobre conscientização com vocês. Obrigada, gente. Eu voltei, mas vai ser a última vez, tá? Bom, antes de falar sobre conscientização, eu queria explicar sobre o que é conscientização. Ela basicamente é quando a gente aprende ou tem conhecimento sobre alguma coisa. No caso da gente são as doenças cardiovasculares. Então a gente aprende aqui quais são os sintomas, quais são os fatores de riscos, quais são os tratamentos, quais são as prevenções. Quais são as formas que a gente pode aprender mais sobre as doenças cardiovasculares? Em primeiro lugar, é a educação em saúde, que é participar de programas educacionais oferecidos por instituições de saúde. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem algumas unidades. Os coxinhos, famosos coxinhos, que eles oferecem alguns eventos, algum tipo de aula sobre alguma doença específica, algum caso em específico, e é muito interessante. E em segundo, buscando na internet, mas tomando muito cuidado porque a gente tem que buscar em sites confiáveis. Não a gente abrir o Wikipédia lá e procurar qualquer coisa. É ruim. Bom, participar de campanhas de conscientização. Essa é uma campanha de conscientização, então posso dizer que aqui vocês podem estar aprendendo um pouco mais. A gente aprendeu um pouco mais quando a gente pesquisou, coisas que eu não sabia, coisas que eu não sei ainda, que eu vou aprender. E conversar com profissionais da área da saúde. Ir ao médico. Conversar com o cardiologista. E o que a gente ganha quando a gente busca aprender mais sobre as doenças cardiovasculares? A gente aumenta a conscientização do público. Eu estou aqui falando para vocês, a gente está aqui falando para vocês do que a gente pesquisou, do que a gente aprendeu, e está passando o nosso conhecimento para vocês. Eu não sei se vocês vão chegar em casa e passar para os familiares de vocês, para os amigos de vocês, se vocês vão comentar alguma coisa que vocês aprenderam aqui. Mas quando vocês fazem isso, vocês estão conscientizando outras pessoas e estão aumentando, né, o engajamento da comunidade. Redução dos fatores de riscos. O Guilherme falou aqui algumas coisas que todo mundo gosta de fazer, eu faço quase todas também. Só que a gente tem que se policiar muito, porque quando a gente abusa demais, a gente acaba perdendo mais ainda. Então, o que ajuda também é no impacto da saúde pública. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente avisa os nossos amigos, nossos familiares sobre o que a gente está vendo aqui hoje, a gente diminui as pessoas com doenças, os casos das pessoas com doenças cardiovasculares no Brasil, na nossa cidade. Então, qual que é a importância real da conscientização? Quando a gente conhece sobre alguma coisa, quando a gente aprende sobre alguma coisa, a gente pode ajudar muito na prevenção, no tratamento. Quando a gente descobre uma doença muito perigosa precocemente, a gente tem a oportunidade de fazer com que ela não acabe literalmente com a vida da gente. Então agora eu gostaria de passar para a Júlia, que vai falar um pouquinho sobre o estresse. Obrigada.
Boa noite, gente. Como a Sandra falou um pouquinho sobre o estresse. Quando nós passamos por uma situação estressante no nosso dia, tanto numa apresentação, no dia a dia do trabalho mesmo, em casa, com os amigos, nosso corpo libera alguns hormônios. Nele o cortisol e a adrenalina. E a liberação desses hormônios acaba desencadeando uma série de alterações no nosso corpo, como o aumento da frequência cardíaca, da nossa respiração e da pressão arterial. E como o estresse pode ser um fator de risco para a nossa saúde cardiovascular? O estresse mental está presente no nosso dia a dia e o conhecimento popular já implicou como causador de diversos males. Algumas pesquisas recentes mostram também que o estresse mental pode agir como causador de doenças cardiovasculares de forma crônica ou aguda. E a relação entre eles? O sistema cardiovascular ele desempenha um papel vital no fornecimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos do corpo. E alguns fatores como idade, genética, estilo de vida e o próprio estresse podem prejudicar na nossa saúde cardiovascular. E o que eu posso fazer para melhorar? Como o Guilherme falou, uma má alimentação não ajuda a gente. Então, ter uma boa alimentação, a noite de sono, um apoio social e emocional, a prática regular de exercícios físicos e algumas técnicas de relaxamento. Agora, vou falar um pouquinho para vocês, demonstrar como funciona uma das técnicas que a gente pesquisou, que é a técnica de respiração, para nos ajudar na parte do estresse, às vezes com a ansiedade ajuda também. Como funciona? Você puxa o ar lentamente, devagar, segura ele por alguns segundos e solta devagar também. É recomendado de 3 a 5 vezes ou quantas vezes você se sentir bem. Agora, eu queria convidar 3 pessoas para subir no palco e participar comigo. Levantem a mão quem se sente à vontade para vir fazer. Por favor, alguém? Pelo amor de Deus, pode ser os 3? Tá ótimo? Os 3 ali. Inspirar, gente. É fácil, coisa simples. Como que é o nome de vocês, por favor? Boa noite, meu nome é Carol. Boa noite, Fernanda. Boa noite, meu nome é Abinha. Ótimo. Muito obrigada pela participação. Agora eu vou colocar um videozinho, mas vocês podem acompanhar o que eu vou falando, tá bom? Vamos lá. Inspira por 4 segundos, então puxa todo o ar. Segura por 7, ou se não aguentar, pode soltar antes. Mais uma vez. Puxa o ar. Segura. Solta. Agora a última vez para relaxar total. Puxa o ar. Segura. Solta. Muito bem. Agora eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam? Se vocês sentem alguma diferença, acham que pode usar no dia a dia para alguma situação? Eu sou nervosa, não sinto nada diferente. A vida é com estresse e ansiedade. Mas é muito bom fazer essa prática porque a gente controla a nossa respiração, né? Quando eu fico nervosa, ansiosa, eu tento fazer uma ou fazer meditação, né? Ou fazer minha sobrancelha, que eu acho que pra mim resolve. Né? Porque o foco vai pra minha sobrancelha e daí eu tiro o foco do estresse, da ansiedade. Muito bem, é exatamente isso. As técnicas de relaxamento podem ser algo do nosso dia a dia. Cada pessoa se identifica de alguma forma. Então, com a sobrancelha dela, tem gente com a academia, tem gente com a meditação, como ela falou. Tem várias maneiras de você desestressar. Então, eu já tenho o hábito de fazer isso quando eu fico nervosa, mas eu também xingo muito. Então, é um fator, né? Quando eu fico nervosa, eu libero tudo, entendeu? Tudo de uma vez. Tá certo também. Eu já sou muito calmo, então. Mas eu sei que controlar a respiração realmente é uma boa técnica para o estresse, porque realmente quando você fica nervoso, estressado,
mais ansioso, você tende a ficar o coração, né, batimento muito mais rápido, e a respiração também aumenta quando você dessa acalmada, realmente focar em acalmar a sua respiração, realmente tem resultado bom. Muito obrigada. Eu vou pedir para vocês que até a vontade, dar um beijinho pela participação de vocês. Bom, gente, foi só para dar uma descontraída, para tirar o nervosismo. Eu estava tentando fazer ali também. Pelo nervoso de ter uma plateia um pouco maior do que a nossa sala, não funcionou muito bem não, mas pode levar em consideração que funciona, no dia a dia funciona, tá? Eu também queria contar o relato de um goiano, programador, o seu João. Ele tinha 59 anos e conta que ele era 100% focado no trabalho, ele não cuidava da sua saúde, e um certo dia ele decidiu praticar o ciclismo com um amigo. Ele percorreu 2,5 km com esse amigo, gostou da prática e acabou continuando praticando. Diariamente, sempre ele estava fazendo. Ele decidiu ir ao médico, checar, ver se estava tudo certo. Ele pretendia levar o ciclismo para um lugar maior. Ele queria participar de competições e medleys, não sei se fala assim. Mas... No médico, ele descobriu que ele tinha a hipertensão. E devido à sua vida sedentária no passado, por conta do trabalho, ele não notou os sintomas, que realmente é sintomático, como a nossa amiga Ivana falou. Com a descoberta da hipertensão, ele começou a fazer tratamentos com remédios e acompanhamento médico e continuou com a sua vida com ciclismo, melhorou sua alimentação e sua noite de sono, o que levou ele a conseguir parar de tomar os remédios. Todos esses fatores, juntando, conseguiu equilibrar a saúde dele. Então, ele conseguiu parar totalmente com os remédios por um tempo, mas ele fala que, devido à idade avançada, retornou, mas em doses menores, em pouca quantidade. Aqui eu coloquei 2 frases dele. Ele conta: depois de mais alguns meses, segui com acompanhamento médico e consegui ficar sem os remédios por alguns anos, já que a pressão estava sendo controlada pela atividade física. E, sem a bicicleta, eu poderia estar tomando dosagens altíssimas ou até mesmo já ter infartado. O que só faz a gente acreditar cada vez mais que realmente a nossa alimentação, o nosso sono regulado, a nossa prática de atividades físicas realmente fazem a diferença para o nosso corpo e para a nossa saúde cardiovascular. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa amiga Ivana novamente, que ela vai concluir. Muito obrigada. Então, pessoal, vim contar para vocês uma história minha, uma história real. Sou considerada pelas estatísticas do Brasil, brasileira, como uma pessoa com comorbidade. Sou hipertensa. Como que aconteceu isso comigo? Se lá na infância eu jogava basquete, eu era atacante no meu time de basquete e praticava atividade física, corria, era magra, pesava 54 quilos naquela época. Eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos de idade. Nessa época eu já tinha engordado um pouquinho, né, gente? Porque ninguém fica comendo besteiragem e ficar aí magrinha, corpo esbelto e tudo mais. Não ia à academia. Eu só fazia esses tipos de exercícios na escola, quando eu estava na parte do meu ensino médio. Eu tive engordei, então eu estava pesando mais ou menos 62 quilos. E para o meu namorado, futuro marido, e agora esse, graças a Deus, o modelo de mulher bonita para ele é a mulher magra. Tinha que ser seca, tinha que ser magra. Eu estava com 62 quilos, opa, eu
não estou fora do padrão, né? Eu quero estar bonita para o meu namorado. Naquela época, fui ao médico e tomei remédio para emagrecer. Emagreci 10 quilos em 40 dias. Mas aí eu estava dentro dos padrões. Aí eu estava bonita, a gostosona, né? Porque ele gostava de mulher magra, então estava bonita, para aparecer para os amigos dele. Enfim, passou-se os anos, eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar na Via Oeste. Eu trabalhei 10 anos na Via Oeste. Trabalhando na Via Oeste, eu trabalhava por turnos. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. O que aconteceu? Alterou meu ciclo circadiano. Quando acontece isso, engorda-se. Mas eu tomava remédio para emagrecer. Ah, e também tomava anticoncepcional, né? Para não arrumar barriga. Todos os dois juntos já não é uma boa combinação, né? Aí eu fui trabalhar de noite. E para ficar acordada? Para ficar acordada eu tomava energético. Para ficar acordada, tomava café com coca. Para ficar acordada, eu tomava pó de guaraná com coca, pó de guaraná com café. Ó que legal. E até arrebite. Olha só. Mas na minha família tem um histórico de hipertensão. Meu avô morreu de AVC com a pressão 28. Meu pai passou mal com a pressão 25. Então é totalmente assintomático. Eu não sentia nada, gente, nada. Essa é uma história assim, com composições que eu fiz que não são legais. Aí eu me separei. Eba, vou curtir minha vida, né? Vou sair, vou pra balada. Comecei a fumar. Comecei a beber. E não bebia pouco não, viu, gente? Bebia bastante, igual homem. Bebia, ó, a noite inteira. Fumava, era um maço de cigarro, 2 maços de cigarro. Porque era gostoso, porque era balada, porque eu estava na diversão. Legal. Só que daí, saindo da Via Oeste, mudou-se meu ciclo de novo circadiano. Eu estava dormindo à noite e de dia trabalhando. Eu fiquei grávida antes de me separar. Eu engordei 30 quilos e emagreci 33. Depois que eu emagreci, eu voltei a engordar. Eu tive uma crise de depressão, desilusão da vida. E eu engordei de novo. Mas hoje eu não tomo mais remédio de emagrecer. Porém, ainda sou fumante. Estou com sobrepeso. Não vou à academia, meu tempo não me permite, então estou em falta comigo mesma. E fazendo todo esse estudo que a gente fez de todas essas doenças, que vocês veem que elas correlacionam uma com as outras, quase todas são as mesmas coisas, são os mesmos, e a hipertensão ela é assintomática, mas tem arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, infarto miocárdio, e tudo é a mesmo sintoma. A prevenção são todos os mesmos. Então eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui que serve também para mim, porque eu preciso me comprometer comigo mesma e vocês com vocês mesmos. Saiam, gente, vivam, curtam, porque a gente está aqui para curtir, a gente está aqui para viver, a gente está aqui para passar as mais belas experiências das nossas vidas. A gente não está aqui para ficar triste, enfiado dentro de casa. Hoje eu tenho uma rotina de vida diferente. Mas eu já vou fazer 50 anos. Então vocês estão na flor da idade, gente. Estão na parte da curtição. É bom, mas tenham consciência. Então eu vou deixar uma mensagem para vocês, que é: cuide do seu coração. Ele vale ouro. Assim como você vale ouro na vida de uma pessoa, seja qualquer pessoa da família de vocês, filhos, pai, mãe, irmãos. E essa pessoa quer você por muito tempo na vida delas. Então, cuidem-se. Busquem um cardiologista e cuidem do seu coração como se fosse ouro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Quero chamar ao palco o meu grupo. A Júlia, o Daniel
a Samira, a Bruna, o Guilherme. Agradecer todos vocês pela presença. Agradecer aí o Júlio, não estou vendo o Rafael. Qual mais? O docente fica aí que eu não estou vendo. Ah, está escondido. Olha lá, está escondido, como é que eu vou ver? Agradeço a vocês por estarem aqui no nosso último dia, por nos dar o apoio que a gente estava precisando. E peço para que façam uma avaliação no QR Code para dar o feedback para a gente. E obrigada, gente. Muito obrigada a todos que estão presentes aqui hoje e encerrando aí essa Semana da Saúde.